Cenário de Amanhã tem o patrocínio ouro de Banrisul, Gerdau, Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Wilson Sons, Unidade Tecom Rio Grande, patrocínio prata, Grupo SLC, apoio Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Bem-vindos à nossa série de entrevistas do Cenário de Amanhã. Eu sou Daiane Balbinot, jornalista, e nesta rodada vamos explorar as várias facetas da reinvenção do Rio Grande do Sul nos últimos 10 anos, de 2016 a 2026. O projeto Cenário de Amanhã, iniciado em 1986, busca compreender como o Estado, por meio de suas políticas públicas, lideranças, setores produtivos e soluções inovadoras, está construindo os alicerces de um futuro mais resiliente, competitivo e sustentável. Estamos aqui para entender como essa agenda pública dialoga, inspira, convoca empresas, investidores e instituições a participarem ativamente desta reinvenção. E hoje temos a satisfação de receber Mônica Tim Carvalho, mestra em gestão educacional pela Unicinos, especialista em gestão empresarial pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e licenciada em letras também pela URGS. Atualmente é CEO da plataforma de leitura Elefante Letrado. Foi diretora do Colégio Israelita Brasileiro em Porto Alegre de 1998 a 2016 e também foi integrante da diretoria do Cinep-RS de 2006 a 2013. Mônica fala ao Cenário de Amanhã sobre as perspectivas da educação. Muito obrigada, Mônica, por estar aqui com a gente hoje. É um prazer poder colaborar e trabalhar junto com vocês. Exatamente. Antes de mais nada, Mônica, você poderia nos dizer, pelo seu ponto de vista, de que forma é esse projeto para a discussão da construção de um futuro mais resiliente e sustentável é relevante para o nosso Estado? É de maior importância, porque nós precisamos convocar os diferentes agentes da nossa sociedade, as diferentes áreas de conhecimento, para pensarmos juntos uma melhor visão para o nosso Estado. Então, a iniciativa de fazer esses contextos todos e percebemos como podemos contribuir implicando uma melhoria na qualidade de vida de todos os gaúchos me parece ser da maior relevância. Agora a gente vai fazer um retrato da educação gaúcha nesses últimos 10 anos, apresentando números. Okay. E aí a gente vai mostrar como está a realidade. Perfeito. O IDEB do ensino médio no Rio Grande do Sul saiu de cerca de 3,6% em 2017 para 3,9% em 2023, enquanto o Ceará, que vem sendo apresentado sempre como modelo e comparativo, avançou de 3,8% para mais de 5%. O que explica essa diferença de trajetória? Com certeza não é a enchente. Primeira coisa, certo? Nós temos o hábito de buscar, né, as responsabilidades em fatores que são muito complicados e de fato são. E nem a pandemia. Exatamente. Nós temos dificuldades na educação já há muito tempo. E temos tido dificuldade de olhar de perto e de frente para a situação e tomar decisões mais assertivas. Em relação ao Ceará, por exemplo, um estado muito mais pobre do que o Rio Grande do Sul, né, com enormes dificuldades socioeconômicas e também de inovação em várias outras frentes, isso há um tempo atrás. Desde que o Ceará investiu decisivamente em educação, todos os indicadores sociais modificaram. Ou seja, o Ceará nos apresenta como uma lição importantíssima que a educação é a mãe de todas as áreas, de todos os segmentos da nossa sociedade. Uma vez trabalhando bem a educação, a gente vai gerar impacto em todos os segmentos. E nós não temos feito esta tarefa, principalmente porque a gente pensa de maneira compartimentalizada, muito diferente do Ceará. O Ceará entende educação como um projeto de Estado e não de governo. Isto é um divisor de águas. Independentemente de quem estiver à frente dos governos ou das prefeituras, a educação tem um mapa próprio, um compromisso com determinados apontamentos e a sinergia apontando de todos para aqueles indicadores que são realmente os decisivos. Pode mudar governo,
E aquela pauta está estabelecida e é socialmente aceita. Nós ainda estamos na lógica dos 4 e dos 4 anos. A cada 4 anos modificam-se os governos e as políticas educacionais. E nós sabemos que a educação é um projeto de longo prazo, nunca de curtíssimo prazo. Ela precisa de maior constância, de investimento forte, focado e profundo. Então, a primeira lição a aprender: nós não estamos entendendo a educação como um projeto independente, entre aspas, de governos, que ele tem que ser fundamentalmente de Estado. Primeira questão. E a segunda, há cerca de uns 8 anos, eu acho, eu estive em Fortaleza conversando com a secretária municipal de educação e me chamou muito a atenção que ela tinha um tablet e ela me respondia tudo dizendo: a regional tal, ela está com X% de alunos abaixo da expectativa de aprendizagem, mas nós já conseguimos um crescimento de tantos por cento nas habilidades tais. E eu, como assim? Há 8 anos. Há 8 anos. Já com esses dados. Exatamente. Então, eles já internalizaram a ideia de que para a gente fazer progresso, a gente tem que acompanhar todos os dias os resultados processuais e os resultados efetivos de aprendizagem. E isso ela tinha na palma da mão. Só que aí nós vamos ter que abrir mão do preconceito em relação às tecnologias, às unidades de medida, e a gente não gosta, nós gaúchos, especialmente na área de educação, a gente tem, parece que, um certo receio em fazer o acompanhamento mediante novas tecnologias. E sem elas fica muito difícil trabalhar num universo de 700 mil, 800 mil alunos, não sei quantos mil professores, não sei quantas mil escolas. Se nós entendemos que a educação precisa ser uma política de Estado, precisa ser um projeto, ele tem que ter início, meio e fim e acompanhamento o tempo todo. E a gente só faz isso se internalizar as tecnologias como apoio. Então, são 2 lições que eu vejo que eles saíram na nossa frente, entendendo a prioridade da educação numa sociedade e não tendo receio de acompanhar cada movimentozinho ínfimo que for feito na direção de uma mesma visão. Outro dado agora é que entre 2016 e 2024, a taxa de jovens com ensino médio completo no Rio Grande do Sul subiu de 63% para 71%, enquanto o Ceará chegou a 74%. O Rio Grande do Sul perdeu, então, esse protagonismo educacional? Eu creio que sim. A gente já foi bandeira de inspiração no Brasil, né, em décadas bastante anteriores, e eu acredito que a gente tenha perdido um pouco disso. E justamente aí eu vou culpar a sociedade. Eu não vou culpar professor, sindicato, governo, eu vou nos culpar como sociedade. De alguma maneira, nós não internalizamos a importância da educação para que tudo funcione da melhor maneira possível. Então, sim, nós deveríamos ter um percentual maior. Eu já ouvi também que aqui no Rio Grande do Sul existe uma busca de estudantes jovens estarem logo no mercado de trabalho. Tá? Eu já ouvi, eu não tenho dados mais fidedignos em relação a que percentuais, mas mesmo que isso seja um fato, isso não pode implicar o abandono da escola, certo? A escola precisa ser relevante na formação continuada de todos esses estudantes. E, de alguma maneira, ela está perdendo um pouco disso. A gente precisa olhar de perto. O Brasil ele tem cerca de 56% da população adulta com ensino médio completo. Esse nível, ele é compatível com uma economia que é baseada em inovação? Com certeza não. Com certeza não. Se quisermos um país inovador, com uma economia pujante e melhores qualidades de vida, nós teremos que investir em educação e numa educação que tenha muitos anos de escolarização. Não basta apenas poucos anos, né? Nós temos que realmente investir numa carreira acadêmica, seja ela de natureza mais profissionalizante, seja ela de natureza mais teórica, né? Precisa de longo prazo. Tanto que estudos indicam que a cada ano adicional de estudo pode elevar a renda média de 8% a 10%. Então, isso é um dado que já mostra essa importância. Por outro lado, nós temos agora a chegada da inteligência artificial. Sim. Tá? Que vem suprimindo muitas das tarefas que eram realizadas por pessoas com altíssima formação acadêmica. E aí, por outro lado, pessoas que trabalham mais com as mãos, com artesanato, com a resolução de problemas da vida real, né? Elas estão assumindo maior relevo. Isso tem implicado uma perda de relevância nas universidades, mas isso é um desvio de perspectiva. Nós não podemos achar que o conhecimento
conhecimento, ele perdeu relevância na sociedade que busca inovação. Mas, de alguma maneira, isso tem trazido aos jovens a desconfiança. Vale a pena eu investir anos a fio? Será que eu vou ter realmente um trabalho, um emprego, sucesso profissional? Mas e se eu optar por outra coisa, em que eu me especialize em algo mais específico? Sim. Será que eu não vou ganhar mais dinheiro? Talvez sim, num primeiro momento. Só que as tecnologias mudam. E se vocês não tiverem uma visão mais ampla de educação, vai sucumbir na primeira situação, na primeira curva de mudança. E esse baixo desempenho educacional, ele já impacta na competitividade? Com certeza. Olhando aqui para o Rio Grande do Sul? Com certeza. Especialmente porque cada vez mais o século XXI busca mentes criativas. Mentes que pensem, dito fora da caixa, mentes que consigam driblar a homogeneização que a inteligência artificial promove. Porque o que a inteligência faz? Ela busca as melhores práticas ou as melhores respostas, de uma certa maneira, condensa e uniformiza. Quem conseguir sair desta lógica e pensar diferente vai ter muito valor no mercado e vai ser quem vai impulsionar a educação, aliás, a inovação. Então, vamos mudar a lógica da formação dos nossos estudantes para pensar o século XXI de maneira muito mais efetiva. E como mudar essa lógica? Existe um passo a passo? Tem como apresentar uma receita? Olha, existem boas perspectivas que servem de inspiração. Mas o que a gente vê dos casos mais clássicos de sucesso educacional? Que eu vou pegar, que são dois opostos em relação a estratégias, Finlândia e Coreia, certo? Todo mundo fala muito desses dois aspectos. Tem um que é exemplar nos dois, independente de um ser muito mais do professor criativo, do professor com menos carga horária e o outro aqui, da padronização do resultado. A coisa em comum é que eles selecionam os melhores professores que eles puderem. E por que isso é tão importante? Porque o conhecimento e as expectativas do professor vão ser a tampa de panela do que os alunos poderão vir a aprender. Se ele sabe pouco, se ele tem pouca instrução, é isso que vai acontecer com os estudantes. Ele precisa ser inspiracional, ele precisa motivar e para isso ele tem que ter repertório. Então, às vezes não é muito simpático dizer que os melhores sistemas de ensino não tiveram nenhuma dúvida em apostar nos melhores seres humanos das suas comunidades. A Finlândia chega ao ponto de dizer que somente 15% dos melhores estudantes de toda a sua rede terão a oportunidade de concorrer à vaga de professores. Uau. Não é qualquer pessoa, eu vou prestar exames e eu quero. Eles vão analisar o histórico escolar. Então, vê que a régua da expectativa é muito grande. Segunda trava, precisa ter mestrado, pelo menos para ter a condição e a competência de lidar com crianças de inclusão, com crianças que estão no ciclo das aprendizagens, precisa de uma visão muito mais ampla. E não é essa a nossa realidade. Não é essa a nossa realidade. Como o professor se qualifica, sendo que ele tem que cumprir uma carga horária extensa, excessiva e com uma remuneração tão baixa? É difícil porque a gente precisa que eles sejam valorizados para ter melhor remuneração. Mas a gente só pode remunerar bem aqueles que são de alta performance. Então, tem um problema aí nessa história muito difícil de resolver. É claro que as instituições de ensino, sejam elas públicas ou privadas, precisam garantir formação continuada. Mas desde que essa formação esteja no tempo e tenha constância. No caso do estado do Rio Grande do Sul, mais de 60% dos professores não são concursados, eles são contratados. Isso gera uma flexibilidade, uma impermanência, que por vezes é difícil de estabelecer fluxos mais amplos de um projeto consagrado, estipulado, e que tenha quem leve adiante. Isso é um problema e esse também é um negócio. A média no Brasil orbita em 40% no máximo, nós estamos ultrapassando os 60%. Isso também é uma questão a ser vista. Agora, um professor, uma vez que escolheu esta vida, pelo menos ele tem que ser um professor leitor. Sim. Isso não precisa de grandes recursos, há bibliotecas disponíveis, há possibilidades de, investindo muito pouco, eu fazer uma diferença na minha vida profissional. Sendo um professor leitor, eu realmente consigo, né, um avanço significativo na minha compreensão sobre o que é aprender e ensinar.
O Rio Grande do Sul, ele se apresenta ou se apresentava como um estado educado. Mas empresários, eles relatam uma certa escassez de mão de obra qualificada. Estamos superestimando a nossa qualidade educacional? Eu não penso que nós sejamos um estado bem educado. Primeira questão, tá? Eu creio que nós tenhamos algumas ilhas de excelência em alguns polos, sejam eles de escolas privadas ou universidades públicas, em que tenha um pensamento muito bem estruturado, linhas de pesquisa desenvolvidas e excelentes práticas, mas como um todo eu não penso que o nosso estado seja um estado bem educado. Não é porque nós somos ricos em influência de diversos povos, italianos, alemães, que nós podemos nos dizer, nós temos uma rica cultura, não necessariamente somos bem educados. Tá? Mas a segunda pergunta era... Essa a gente está superestimando. Sim, e uma questão também que é um problema nosso, não só do Rio Grande do Sul, mas do Brasil. A gente entendia o ensino profissionalizante, que é uma coisa demandada pelos empresários, agora eu peguei o gancho, como a pedagogia entende meio como primo pobre da educação. E por que isso? Porque foi conferido aos cursos aos cursos profissionalizantes uma carga muito grande pragmática do saber fazer. E o saber entender, o contextualizar mais amplamente, meio que ficou fora do currículo. Isso é um problema no século XXI. Então, eu digo, empresários, não pensem apenas que vocês precisam de pessoas que saibam operar uma máquina com competência. Se essa pessoa não tiver uma visão global de mundo, no momento que aquela máquina deixar de existir, ele perdeu sua relevância no mercado e não terá mais mão de obra necessária. Então, os cursos profissionalizantes são fundamentais, mas eles não podem vir desprovidos de uma carga de erudição, vamos dizer assim, de eles entenderem de arte, de literatura, de boa música, certo? De história, de geografia. Isso é importante, não dá para simplesmente condicionar aqueles seres a aprender determinada especialização. Isso é um cuidado, mas sim, nós estamos devendo em bons cursos de profissionalização. Isso porque esses cursos de profissionalização eles são mais voltados para jovens, né? E aí é uma grande importância de poder já trabalhar o jovem cedo. Na plenitude também das suas habilidades e competências, né? Não é porque ele vai ser colocado num curso profissionalizante que ele vai deixar de ter uma visão global de mundo. Eu acho que era a única coisa que precisaria realmente entrar. E outra, a gente tem que poder, com tranquilidade, analisar a nossa matriz econômica e perceber quais são os cursos que nós necessitamos. Não adianta curso de datilografia. Não adianta. Nós temos que ver que cursos implicam uma melhor força de trabalho para promover o desenvolvimento que vai gerar também pessoas mais realizadas. E quais seriam esses que estão mais em evidência? Bom, os do agronegócio, com certeza, né? O agronegócio tem ficado cada vez mais tecnológico. E é preciso que o jovem aprenda a lidar com todas essas ferramentas, aprenda a planejar melhor como lidar com a terra, como lidar com esses seres vivos. Isso é muito complexo. A realidade do mercado internacional, a flutuação do dólar. Olha quanto conhecimento é importante para que ele se sinta bem fazendo parte do agronegócio e não apenas um peãozinho que vai lá cortar cana e acabou, né? Não, nem aqui teria cana, seria, vamos ver, colher soja, né? Mas isso a gente precisa trabalhar com essas pessoas para eles terem essa compreensão maior. Inteligência artificial direto, né? Ainda temos também a necessidade de bons desenvolvedores. A inteligência tem suprimido várias dessas questões, mas uma visão mais sistêmica de como trabalhar com variáveis, como organizar, como priorizar isso, né, num sistema que ajude, isso também é importante, né? E eu não teria dúvida também de profissionalizantes em magistério. Certo? De boas práticas, né? Como fazer bons alfabetizadores, bons promotores de leitores, né? Pessoas que saibam trabalhar bem com a ciência, com a matemática. Seria muito interessante. Anos atrás, eu observava, a minha avó, ela foi educadora, e ela sentia um orgulho tão grande em falar que ela tinha feito magistério, e a gente já não observa mais esse entusiasmo hoje em dia. É verdade. Não é verdade? É verdade. Eu também sou desse tempo. Eu fiz magistério e foi um dos maiores cursos que eu fiz na minha vida. Eu não deixava de ter filosofia, eu fazia também sociologia, eu estudava as matérias,
matérias mais densas e difíceis, mas eu tinha uma preocupação em evidenciar a aprendizagem dos estudantes, em como analisar o impacto das minhas escolhas pedagógicas no desenvolvimento dos meus alunos, das minhas alunas. E era muito bacana. E a gente não tinha nenhum problema de trabalhar com repertório didático. Isso era um conteúdo valoroso, que de uma certa maneira houve um apagamento disso. Fala-se muito em teoria da educação, história da educação, filosofia da educação, mas a educação fundamentalmente é um trabalho de pessoas com pessoas, né? Pessoas. Precisa de um ferramental, de um repertório, de uma quantidade de instrumentos muito particular da docência. Isso deveria voltar um pouco mais à tona. Perfeito. Vamos voltar a falar novamente da formação técnica, que ela gira em torno de 10 a 12% da força e da folha de treinamento, enquanto países desenvolvidos chegam a 30%. Estamos subinvestindo em capital humano? Sim, e muito, né? E aí, não apenas no sentido de organizarmos melhor a educação formal, mas também a educação corporativa. Certo? Se a educação ela é prioridade da sociedade, ela precisa ser continuada, ela precisa ser permanente. Então, mesmo que depois eu tenha saído dos bancos escolares, dos bancos universitários, eu preciso, por força de todas as circunstâncias, continuar me atualizando. E, nesse sentido, as empresas que têm um recorte específico precisam também trazer insumos para esses profissionais permanecerem se atualizando, conhecendo as novas metodologias de trabalho, as novas perspectivas de análise. Isso tem que estar na gênese da sociedade gaúcha. Isso não acontece ainda. A gente só empurra ou para o governo, ou para as universidades, ou para as escolas, como se não fôssemos nós os responsáveis pela educação de todos. Mônica, na indústria, entre 55% e 58% dos trabalhadores têm apenas o ensino médio. E aí a gente volta a falar da falta de qualificação, tanto que apenas 12% a 15% tem uma formação técnica, ao menos. Esse perfil ele não atende à nova economia, não é? Com certeza não. Com certeza não. Então, nós deveríamos ter programas de qualificação permanente dos egressos das universidades, dos adultos da sociedade, né? Isso aí é importante. Conhecimento é vida de uma sociedade. E nós também teríamos que fazer programas mais estruturados, sejam corporativos, sejam na educação formal, alinhados a uma perspectiva de desenvolvimento socioeconômico do Estado. Essa coisa de apartar, educação é uma coisa e desenvolvimento socioeconômico é outra, não tem como, né? Se nós organizarmos bons profissionais, bons talentos, nós vamos mobilizar a inovação e gerar riqueza para todos, né? Nós ainda somos muito preservadores, como se a educação fosse uma torre de marfim que só pudesse trabalhar com conhecimentos teóricos e que não tivesse implicação com algum propósito na vida. Educar é educar para a vida real. Então, a gente tem que fazer essas aproximações e tem que ter programas estruturados, sim. As matrículas no EJA caíram cerca de 34% na última década. Estamos reduzindo a principal ferramenta de correção desse sistema? Bom, primeiro que é lamentável que ainda haja pessoas precisando do EJA. Nós teríamos que resolver o problema da alfabetização e da formação dos sujeitos na idade certa. Certo? Então, nós estamos com esse problema. Mas, uma vez chegada a idade adulta, com essa defasagem, nós temos que entender, por exemplo, que, eventualmente, pessoas que sejam não leitoras, cérebros não leitores, não são capazes de exercer cidadania plena. Nós não podemos deixar ninguém para trás. O EJA é, sim, um instrumento de integração e de inclusão, né, das pessoas na vida social. Precisaria ser olhado com muito cuidado, com muito método. Precisa de pessoas especializadas para fazer a aprendizagem de adultos. E que eles se sintam respeitados nessa condição. Porque o EJA tem um emblema, né? Tu não deste certo aqui, sim, então sobrou. Não é assim. A gente tem que tirar tem um certo preconceito em procurar e fazer o EJA. Exato. Então, a gente teria que pensar no significado do EJA como um resgate importante para a vida e para a cidadania. Muitos especialistas apontam o envelhecimento da população, principalmente da gaúcha, como um problema
futuro. E aí, analisando para esse lado do EJA e vendo também a função dos empresários, não seria importante esses empresários que têm essa mão de obra mais experiente também incentivar eles nessa qualificação? Eu penso que a sociedade toda tinha que incentivar todo mundo a fazer formação continuada, né? E a resgatar questões que deveriam já estar sanadas mais ainda, porque imagina, nós temos uma longevidade maior. Eu vou ficar mais 30 anos sem poder ler com competência? Eu vou ficar mais 30 anos sem poder me instruir ou conhecer coisas novas? Então, isso é muito urgente. Precisaríamos realmente ter um programa estruturado, pensar que localidades precisariam de escolas, né, de centros comunitários muito vivos e que integrem todas as pessoas para continuar aprendendo. Isso é muito importante. E eu nem acho que seja tão caro assim. Sim, e estimativas apontam que o treinamento, olha só como a importância, pode elevar a produtividade em até 20%. Então, por que esse investimento ele é tão limitado? Porque as pessoas não acreditam que a educação seja a mãe de todas as áreas. É incrível. Os finlandeses já entenderam, os cearenses já entenderam, os coreanos entenderam, os canadenses entenderam, os gaúchos ainda não. Eu acho que nós temos que realmente calçar as sandálias da humildade e entender que a gente é muito bom de fala e pouco de prática. Não dá para terceirizar a responsabilidade. Se cada um de nós puder, de alguma maneira, colaborar, é claro que a gente precisa de uma centralização que coordene essas ações. Não dá para também cada um fazer uma coisa desconectada de um todo. Talvez esteja nos faltando a visão de todo, para nós canalizarmos as energias nos diferentes atores, nas diferentes situações. Olha, eu estou realmente implicado na ideia de acabar com o analfabetismo funcional da minha cidade. Super bacana, né? E aí todas as pessoas... Sim, aí eu, de repente, tenho uma pessoa que trabalha na minha casa e ela não é alfabetizada, eu vou tentar do meu jeito, ou então eu vou encaminhá-la ao EJA, certo? Dá para fazer muita coisa, só que parece que está faltando uma orquestração, em que as pessoas vejam um sentido único, um sentido de sociedade gaúcha e que entendam a importância de colaborar para chegar nessa visão que nos unifique. Então, vamos falar dos jovens que estão ocupados. Grande parte não se qualifica. Aí é um outro problema. A gente vai criando assim um ciclo de baixa produtividade, de acomodação? Não tenho dúvida também disso. Mas, de alguma maneira, a gente está prestando ideias para esses jovens de que a formação não importa. Sim, fato. Então, não adianta a gente dizer, faça isso, leia mais. Se em casa ninguém lê, se em casa ninguém investe, se na empresa ninguém faz momentos formativos corporativos. Então, fica uma fala que não tem sustentação. Quando você tem profissionais formados com várias qualificações e que não conseguem emprego. Tudo isso, né? Agora nós estamos numa mudança de chave importante, né? Mais significativa do que a presença da internet, que mudou muita coisa. Sim. Mas a presença da inteligência artificial, ela vem revolucionar as relações humanas. Nós poderíamos aproveitar este momento, que é grave, né? Que as pessoas tendem a perder sua relevância social. Coisa que antes, se eu tinha um diploma, eu conseguia, de alguma maneira, uma inserção. Mas se nós não nos pensarmos como sociedade macro, muita gente perderá a relevância. E a educação entra exatamente nesse aspecto. De que maneira eu posso manter a minha relevância, a minha contribuição social com o meu trabalho, com o meu empenho, com o meu talento? Nós temos que repensar os currículos, nós temos que repensar a integração com as empresas, nós temos que repensar a nossa visão de Estado. E comunicar, né? Pactuar isso como sociedade, comunicar de maneira clara e com indicadores que sejam acompanhados. Porque de documentos e leis a gente está, né, até os olhinhos. Nós precisamos de efetividade. E efetividade passa por gestão, por acompanhamento, por um trabalho realmente de analisar causas, consequências, sucessos, insucessos e reprogramar as coisas que não estão boas. De que forma, Mônica, você vê o acesso à educação à distância, por exemplo? Ele é muito interessante, tá? Ele pode ajudar a
divulgar mais, né? Muito conhecimento, envolver mais as pessoas em processos formativos, mas eu não acredito na educação à distância pura. Ela precisa ser um componente de uma relação híbrida, em que a presencialidade se faz necessária, porque a gente precisa de seres humanos se conectando, certo? Uma ou outra situaçãozinha que eu possa fazer um curso, mas não uma formação inteira, muito menos de professor. Sim. Muito menos. Que bom que agora parece que estão bloqueando essa possibilidade. É impossível tu entrar numa sala de aula sem nunca ter exercido esta regência de sala de aula, esta gestão de sala de aula. Isso é complicadíssimo, isso não se aprende no discurso. Se aprende com vivência, com feedback, observação de pessoas mais maduras, né, mais instruídas nesta área, que olham, olha, tu estás fazendo bem, isso seria legal de fazer diferente, que os melhores sistemas têm essas mentorias. Essa é uma outra coisa que nós, professores, precisamos parar com o medo de sermos observados em sala de aula. O medo ou achar que isso é intrusão, receber feedback sobre uma prática. Ou a gente entende a escola como um ambiente de aprendizagem para todos, de reflexão, e não só para os alunos, um ambiente em que eu sou professor pesquisador da minha própria prática, que eu vou investigar o impacto das minhas escolhas na aprendizagem dos estudantes. Isso sai daquela lógica que estão procurando culpados, estão querendo me punir, por isso que vão me observar. A gente tem que mudar essa cultura da perseguição e colocar todo mundo pensando no melhor para a aprendizagem dos estudantes. Tudo que se faz da escola, a gente tinha que ter esse cacuete. Eleger um diretor, esse diretor, vai melhorar no que a aprendizagem dos estudantes? Não pode ser uma relação de conveniência. Ou será que é melhor que os professores sejam por concurso público? Será que a eleição é melhor? Ou será que eu fazendo um concurso, selecionando as pessoas mais habilitadas para a gestão escolar, será que eu não vou ter melhores? Vamos parar de pensar nas corporações ou nos interesses de governos, né? Não, vamos pensar nos alunos. São as pessoas que menos voz têm na sociedade. E pensar na instituição também como integrante daquela comunidade, de que forma ela pode também ajudar. Com certeza. O sonho dourado é que cada instituição de ensino pudesse ser uma grande organização coletiva de aprendizagem. Porque eu sempre digo, não são só os alunos que aprendem, os professores, os próprios pais, os funcionários, o entorno, todo mundo pode aprender. A gente precisa revitalizar o significado da escola nas comunidades. E eu falo de escola pública e escola privada. Eu falo escola de modo em geral. A educação formal, ela tem que ser formal, mas ela tem que ser reinventada. Reinventada na sua conexão com a sociedade, com uma visão econômica, com uma visão de desenvolvimento, com uma visão de ser humano do século XXI. Você falava em flexibilidade da educação à distância, mas também do ensino presencial. Vamos falar um pouquinho de modelos de jornada dos jovens no mercado de trabalho. Esses modelos mais flexíveis, eles poderiam ser um diferencial para melhorar essa qualificação, essa busca pelo aprendizado? Sim. Existem muitos métodos de trabalho que poderiam ser utilizados, sempre conferindo bastante protagonismo aos estudantes. Mas para que tu tenhas esse protagonismo exercido de maneira organizada e produtiva, tu tens que ter excelentes professores. Excelentes. E aí a gente volta. Porque assim, é uma desgraça total não saber lidar com essa diversidade e ser cobrado disso. Aí nós vamos ter indisciplina, nós vamos ter não aprendizagem, nós vamos ter altas taxas de reprovação escolar, nós vamos ter altas taxas de saída, né, de alunos da rede. E isso tudo a gente está entendendo, certo? Sim. Eu não tenho a solução, quem dera, né? Quem de nós... Eu não tenho a solução para resolver o problema de a gente, de fato, contar com os melhores seres humanos gaúchos dentro das salas de aula. Para isso, para fazer essa atratividade, nós teríamos que também ter um reconhecimento. Não dá para fazer isso num universo de sei lá quantos mil pessoas. E pensa bem também, além de 60% serem só contratados e não concursados, uma boa parcela do investimento público vai para pagar salários de
pessoas que não fazem mais parte da atividade, que já estão Os aposentados. inativos. Exatamente. Então, é complicado, né? E como é que tu vira esse jogo? Eu tenho uma coisa muito menos ortodoxa a propor. Eu, se fosse, e se a lei permitisse, porque a lei não permite, né? Eu elegeria entre 100 e 150 escolas do Rio Grande do Sul, em lugares muito bem pensados, que representassem a diversidade do nosso estado. E ali eu inauguraria um novo sistema público de ensino, com contratação difícil, com outros salários, com critérios muito claros do que é importante que cada etapa da escolarização aprenda, né? Que extrapole, inclusive, o que a BNCC solicita, porque é possível. A BNCC não é tão rígida assim, nem tão exigente assim. Então, é possível. Eu faria uma experiência piloto. E eu reformularia as formas de gestão, a seleção de professores, as maneiras de avaliar, as maneiras de propor nessas escolas piloto. E os melhores resultados, aí sim a gente pensaria uma forma de distribuir para que todos pudessem. Só que a gente não começa de lugar nenhum, a gente só repete o mesmo. E a gente, ao repetir o mesmo, os resultados nem estão se mantendo, estão piorando, porque o mundo está mais exigente. Então, ao repetir a mesma coisa, a gente vai perder espaço de relevância. Mas me parece, ao que dizem, que não é possível, porque tem isonomia salarial, porque não sei o quê. Será que a gente, como sociedade, em nome deste bem comum, não poderia pactuar uma alteração nessas regras? Sim. Para poder fazer excelentes projetos piloto que reinventassem a escola, a formação de professores, a seleção e a gestão nas escolas formais. Fica essa pergunta. Nós falamos aqui sobre a educação de jovens, de adultos. Vamos falar um pouquinho da municipalização da educação infantil, a importância dela para esse legado. Sim. Eu estava ouvindo agora, acho que foi num programa de televisão, que alguém disse que a infância é o piso e que nós caminharemos na nossa vida para toda a eternidade. Aquilo que foi construído na infância vai alicerçar todas as aprendizagens de uma vida inteira. Então, é de extrema relevância que a gente pense, né, do 0 aos 3, que é a formação inicial do cérebro daquela criança, do 0 aos 5, que é considerada a educação infantil, como algo muito, muito decisivo para a organização de todas as aprendizagens, de todas as áreas de toda uma vida. Nesse sentido, eu sou favorável à ideia da municipalização, porque as crianças precisam de uma relação mais próxima com as suas comunidades, né? É importante os pais estarem muito presentes, e a municipalização ela tem maior apelo a isso, muitas vezes, do que o Estado, que é um ente tão grande que talvez não consiga perceber as idiosincrasias de cada região. Então, eu sou favorável, né, na municipalização. Isso aí, na verdade, no Brasil já é assim. Nós é que somos diferentes. Sim. A maior parte do ensino fundamental 1, que é de 1º ao 5º, ainda está aos cuidados do Estado. Será que é o melhor? Não seria bacana que cada ente da federação se especializasse ao máximo para poder conferir formação continuada aos professores de altíssima qualidade, que realmente aprendesse com as suas práticas, com as suas idiosincrasias, com as suas vivências e se responsabilizasse por aqueles resultados? No momento que tu pulveriza, a gente não se especializa em quase nada, né? É tanta coisa para fazer. Então, eu sou favorável por N motivos. O trabalhador brasileiro, ele tem em média 10,1 anos de estudo, abaixo dos 12 ou mais em países desenvolvidos. Você consegue vislumbrar a gente conseguir ultrapassar essa meta ou não conseguiremos no futuro próximo e nem distante? Se a gente repactuar a função da escola e até mesmo os currículos das universidades, sim. Mas enquanto houver espaço para o discurso, não vá para a universidade, porque você não vai ganhar muito com isso, é melhor vir começar a trabalhar logo nisso aqui para ganhar dinheiro, e num primeiro momento até pode acontecer, e lá, 2 anos depois, tu já perdeste a relevância e a possibilidade de ascensão social.
né? Então, se nós realmente fizermos dos espaços formativos algo que mostre a sua efetividade, o seu impacto, eu creio que a gente deva. Nós não podemos não ter esperança. Sim. Não podemos. Essa coisa, isso não é do Brasil. Olha só, nós somos o quê? A 8ª, 9ª economia no mundo, e nós estamos em 53º ou 6º lugar nos resultados em português e matemática. Outros países muito mais pobres, com renda per capita muito menor e distribuição de renda ainda mais difícil que a nossa, a Mongólia, desse tamanho, tá? Ou então o Azerbaijão, o Uzbequistão, vê bem, que tolhem a possibilidade da liberdade feminina de aprender, eles têm melhores índices de aprendizagem do que os índices no Brasil. Então, basta. A gente está muito mal acostumado. Nós temos que acreditar em nós mesmos e traçar planos efetivos de longo prazo. Bem, eu conversei com a professora Mônica. Muito obrigada por essa conversa, pela sua contribuição para o cenário de amanhã. Muito obrigada pelo convite. Um abraço a todos. A intenção é refletirmos sobre os desafios e nos engajar nas oportunidades. Essas entrevistas do cenário de amanhã terão um papel fundamental na construção do documento Rio Grande, a reinvenção do futuro, que reunirá os conteúdos do projeto em formato impresso e digital, com análises, dados oficiais e insights. Então, até a próxima.